Quem era Eduardo Palomo? O ator mexicano que faleceu com apenas 41 anos de idade no ano de 2003 era um dos mais famosos galãs das novelas mexicanas. Eduardo Palomo participou de inúmeros sucessos no posto de galã principal, como Coração Selvagem e La Pícara Sonhadora, entre muitas outras, e trouxe muita alegria para os telespectadores com suas tramas e personagens. Palomo fez par romântico com várias atrizes de sucesso, como Edith Gonzalez, Angélica Rivera, Kate del Castillo, entre outras, e sempre com muito destaque em seus personagens. Já peço que vá deixando sua curtida no vídeo, que não custa nada, né? Pois agora vamos conhecer um pouquinho mais da vida e carreira desse talentoso artista. Faça já sua inscrição no canal e também já ative o sininho ao lado. Eduardo Palomo começou bem cedo na carreira de ator. Quando tinha 12 anos, em 1974, ele começou no teatro na peça chamada Los 10 Mandamentos, e a partir daí não parou mais e fez muitos trabalhos. Já em 75, Palomo fez uma peça infantil intitulada Mi Dulce Sueño. O ator estudou design gráfico na UNAM. Estudou no Instituto Andrés Soler, onde teve aulas com o diretor Julio Castillo, e ele estudou de tudo um pouco, como atuação, canto, balé e expressão corporal. Ele também passou pelo famoso Ceia, lá na Televisa. Seus primeiros personagens em novelas foram surgindo nos anos 80. Ele foi começando em papéis pequenos, mas logo já chamou a atenção e foi ganhando personagens de destaque. A primeira novela de sua carreira, por exemplo, foi uma novela bem pouco conhecida, chamada Por Amor, em 1981. Mas foi esse o ponto de partida para ele estourar na TV e fazer muitas novelas de sucesso. Ainda na década de 80, o galã fez mais tramas como El Ángel Caído, em 85, no papel de Antônio, Cautiba, em 86, como Henrique, e no mesmo ano protagonizou Lista Negra, como Hugo, entre outros trabalhos. Foi também nos anos 80 que Eduardo Palomo iniciou sua carreira no cinema. Seu primeiro filme foi em 1982 e se chamava Sin Privilegios. Logo depois, fez o filme Líneas Cruzadas, em 83, e El Destructor, em 85. Durante sua carreira no cinema, ele fez muitos filmes, inclusive trabalhou com o cinema ainda no ano de sua morte, 2003, e seu último trabalho foi o personagem Roberto no filme Um Dia Sin Mexicanos, que foi lançado logo após sua partida, em 2004. O galã, antes de falecer, também estava trabalhando com uma peça teatral chamada La Una Pareja con un Ángel, peça que ele mesmo estava escrevendo. Apesar de muitas novelas em seu currículo, Eduardo Palomo ficou marcado e consagrado pela sua atuação em Coração Selvagem, em 1993. Trama em que ele fez par romântico com Edith Gonzalez, interpretando o protagonista João do Diabo. O sucesso desse trabalho foi enorme e inclusive chamou muita atenção internacionalmente. Eduardo Palomo gravou sua última novela em 2000. A trama se chamava Ramona e ele interpretava Alejandro ao lado de Kate del Castillo. Só que após Ramona, o galã estava decidido a escolher melhor seus trabalhos na TV e não atuar em qualquer novela. Palomo também era um ótimo cantor, já cantou em muitos programas de TV, chegando até a lançar um álbum em 1994 chamado Mover el Tiempo. Eduardo Palomo se casou em novembro de 94 com a cantora e atriz mexicana Karina Ricci, e com ela ele ficou casado até sua morte em 2003. Eduardo e Karina tiveram 2 filhos dessa relação. A primeira, Fiona, que veio ao mundo em 12 de outubro de 98, e o segundo, Luca, que nasceu em 15 de outubro de 2000.
Eduardo Palomo nasceu na Cidade do México em 13 de maio de 1962 e é filho de Jesus Estrada e Julia Palomo, e seus pais se divorciaram quando ele ainda era bem pequeno, e toda essa questão foi um baque para Palomo, já que a ausência de seu pai chegou a fazer com que ele se sentisse muito inseguro. Além disso, o ator também tinha um irmão 2 anos mais velho, chamado Jesus, irmão esse que Palomo considerava um grande companheiro de vida. Sua morte pegou a todos de surpresa, já que era algo que ninguém esperava, pois Palomo era um homem forte, saudável, jovem, com apenas 41 anos, que estava focado na vida profissional e que partiu de uma hora para outra. Nos últimos anos de vida, ele estava morando em Los Angeles e no dia 6 de novembro de 2003, o ator junto com a esposa Karina Ricco e um grupo de amigos foram jantar em um restaurante na cidade após irem ao cinema. Tudo parecia muito bem, o clima entre todos era ótimo, tinha risadas. Inclusive, uma das amigas contou uma piada e Eduardo Palomo começou até a rir. E nesse momento, o inesperado. O ator simplesmente desmaia em cima da mesa, do nada. Todos que estavam com Eduardo ficaram sem entender o que estava acontecendo no momento, e quando perceberam que o ator não reagia, colocaram ele deitado no chão e imediatamente chamaram a emergência. O ator chegou até a voltar alguns segundos, mas estava mal, claramente sem conseguir respirar e fazendo esforço, buscando ar. Ele chegou a ser levado vivo para um hospital, mas infelizmente ele não resistiu e somente 45 minutos após o ocorrido ele veio a óbito, tudo na mesma noite, e a causa da morte foi um ataque cardíaco. No dia 10 de novembro de 2003, o corpo do ator foi cremado em uma igreja da Cientologia, da qual o ator era adepto. Depois de um tempo, as cinzas dele foram jogadas ao mar. Após muitos anos de sua morte, surgiu um burburinho na internet que apontava uma certa maldição envolvendo a morte do ator. Isso devido ao fato de 3 famosas atrizes que contracenaram com ele em novelas também terem morrido jovens, mesmo que as mortes delas não tenham nenhuma relação sequer com a morte de Palomo. Mariana Levy contracenou com ele em La Pícara Sonhadora em 91, e ela se foi com apenas 39 anos em 29 de abril de 2005 após sofrer um infarto dentro de seu carro. Depois ele trabalhou com Lorena Rojas em Alcanzar una Estrella 2, também em 91, e a atriz faleceu com 44 anos em 16 de fevereiro de 2015, vítima de um câncer no fígado que tinha sofrido metástase. Entre 93 e 94, ele fez par romântico com Edith Gonzalez em Coração Selvagem, e ela faleceu aos 54 anos em 13 de junho de 2019. Ela sofria com um câncer no ovário diagnosticado em 2016 e não resistiu às complicações. Você era fã de Eduardo Palomo? Me conte qual foi o seu personagem favorito dele e qual trabalho que você gostaria de assistir que não tenha visto. Conte tudo abaixo nos comentários e já vá compartilhando o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima!